pesquisa sobre o fechamento das escolas no Rio de Janeiro desde o governo Cabral. Então, tem aqui na média... Pode tirar. Não, pode pegar. Que ele não me morda. Né? Então, aqui, censo, 218 escolas particulares fecharam de 2013 a 2015. E, no governo do senhor Sérgio Cabral, ele começou fechando 150 escolas e depois já chegou, hoje já está perto de 300 escolas fechadas. Vamos dizer, por que a gente está falando isso aqui? Estamos falando isso que existe realmente um projeto de destruição da educação em benefício de um modelo de Brasil que eu não sei que vale a pena. E o Otávio Paz, os estudiosos da literatura devem conhecer bem, Otávio Paz dizia que, quando uma sociedade entra em crise, entra num processo de destruição, a primeira coisa que gangrena é a língua. Então, com essa destruição da escola básica, essas escolas aqui fechadas, já fecharam muitas e tem outras já à beira de fechar, é nessa escola que começa o aprendizado sistemático da língua. As crianças vão para a escola, sabem falar, se comunicam muito bem, obrigada. Mas elas vão à escola aprender português. Por que você ensina português para quem já fala português? Vai aprender exatamente essa língua exemplar, essa língua em que ele vai usar em situações específicas e tal e tal. No entanto, em não havendo a escola básica, o resto é luxo, né? Desculpem a intervenção, mas é que eu fiquei realmente movida. Não, mas acontece que o país está muito mais preocupado em aumentar os presídios. Em vez de aumentar as escolas e diminuir os presídios, uma consequência natural, nós estamos aumentando os presídios. Minha diretora. Nós ainda teríamos um tempinho, se alguém gostaria de fazer uma pergunta, uma colocação. Você quer falar? Essa solicitação da nossa querida colega lembra um professor de concurso, não é? Que, quando o aluno fazia uma pergunta, ele dizia assim: mas olha, eu lhe fiz algum mal? Já falei mal dos seus pais. Como é que você me escolhe para fazer esse tipo de pergunta para a qual eu não tenho resposta? Não é? De modo que era, aliás, um professor muito talentoso. Bom, eu acho que o silêncio, de uma certa forma, ele demonstra uma certa perplexidade, não só pelo que o Darcília falou, mas pelo estado que nós nos encontramos. E esse estado de perplexidade, ele também está colocado pela fala do professor, que a UERJ mantém determinados valores, a UERJ resguarda determinados valores, e nós somos aqueles que, enquanto docentes e enquanto técnicos, estamos aqui de passagem, porque a instituição ela sobrevive a nós que mantemos essa casa, a vocês que passam aqui. Eu também já passei aqui, já sentei como aluna, e a UERJ muda, mas ela continua sendo UERJ, conforme o professor falou. E esse silêncio de vocês a gente interpreta não como uma falta de vontade de continuar a conversa, mas esse estupor diante da situação que a gente está. Então, eu convido a todos a gente continuar esse momento de congraçamento ali no hall, onde teremos uma rodinha de choro, mais um choro de alegria. Nós agradecemos ao professor da casa, o professor André Conforte, que está lá com 2 músicos, que vai tocar um pouco. Nós vamos continuar a beber de determinadas coisas que nos fazem felizes, como ficamos felizes com a fala do professor Bechara.
Eu agradeço profundamente a vinda do professor ter demonstrado, pelo gesto de vestir a camisa, que uma vez o ERJ, sempre o ERJ. Nós passamos aqui, mas deixamos a nossa marca aqui, que outros pegam a tocha e seguem adiante. Eu, antes de encerrar, passo a palavra para o Cláudio, e depois a gente continua lá no hall do 11. Eu queria só lembrar as palavras do professor Bechara, que a todo momento ele é homenageado, é escolhido paraninfo, né, patrono de turmas de várias instituições, aqui da UERJ, do nosso Instituto de Letras. Então, sem número de formaturas, e num dos discursos que ele proferiu numa dessas situações, eu guardei a imagem que ele construiu e que reproduz isso que você estava falando, da tocha que fica sempre acesa, das palavras que ele disse em relação à história da UERJ, que é a passagem do bastão, né? Eu me lembro que num desses discursos ele disse aos formandos que ele, como professor mais antigo, estava se sentindo muito feliz de ver que o bastão estava sendo passado para pessoas com competência, com qualidade. Eu também queria elogiar muito as palavras da Magali, inspiradoras, né, belíssimas, e que são prova desse empenho, dessa dedicação que nós temos que demonstrar sempre nessa situação de crise que vivemos. E que, realmente, eu não tenho a menor dúvida, nós vamos passar por isso. Já passamos por coisas ruins, essa é a pior de todas as coisas que já aconteceram ao longo desse tempo todo, não é? O professor Bechara, que foi diretor do Instituto de Letras 2 vezes e que foi professor de tanta gente em sala de aula, mas é professor nosso sempre, né, com seus livros. O último foi o Dicionário de Dificuldades da Língua Portuguesa, que saiu o ano passado. A produção não para, não é? Magali, devolvendo. Não? Sim. É só uma sugestão. É uma sugestão. Esse momento é histórico e eu acho que isso vai ficar na memória de todos nós. Essa sala, num momento de aulas suspensas, adiadas, e todos nós aqui. Mas hoje a gente precisa, com esse movimento, a grande ideia é lutar pela resistência e mais do que isso, né, demonstrar a força e que pulsa na UERJ hoje. Então, e como a gente precisa formar mentalidades, formar conceito, e como as redes sociais são maravilhosas para isso, minha sugestão era que a mesa ficasse aqui, a gente fizesse uma super foto maravilhosa com todo mundo, com esse auditório cheio, a mesa aqui à frente, sendo fotografada de lá, para que a gente divulgue, para que a gente compartilhe muito e que todo mundo saiba que a gente esteve aqui e espalhe essa boa nova, digamos assim, tá? Em termos de divulgação, nós demoramos um pouco, porque a palestra hoje do professor foi filmada. Espero ter autorização do professor para divulgar a palestra. Então, todos terão acesso a essa palestra. Nós temos um canal no YouTube do Instituto de Letras, e essa palestra constará no catálogo desse canal. E também a gente pede a vocês que vocês se mantenham sempre atualizados, ou pelo nosso site, ou pelo site da UERJ, ou pelo nosso Facebook. Curtam o nosso Facebook. Está começando, mas ele só começa com compartilhamento, com as curtições, essas coisas todas que vocês gostam de fazer. Curtam a gente também, que a gente curte vocês. Não é?
Sim, personalidade, né, do professor. Então, gente, vamos à foto e depois vamos ao nosso chorinho de resistência e alegria ali no hall. Infelizmente, não teremos aquele acompanhamento básico do chorinho, aquela coisa amarela, né? Mas é assim, a gente resiste à falta dela, tá bom? Vamos à foto, permaneçam aí.